som. Igreja do Senhor, coloque-se em pé. Essa é uma tarde de celebração. Nós teremos vários batismos. Pessoas que entregaram sua vida a Jesus estarão publicamente confessando e aceitando ao Senhor Jesus. Essa é uma noite de bênção, uma noite de muita festa. Cumprimente a pessoa que está aí ao seu lado. Diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós queremos entregar ao Senhor, ó Pai, este culto. Queremos, ó Deus, que o Senhor receba as nossas vidas, a nossa adoração. Ó Deus, a palavra dessa tarde como cheiro suave ao Senhor. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, celebrar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é o nosso maior amor. O Senhor é o Deus que tem feito milagres. O Senhor é o Deus que tem curado vidas, ó Pai. Nós estamos aqui para te celebrar, Senhor. Recebe, Senhor, da nossa adoração nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Vou encontrar
Jesus, incomparável amor que me resgatou. Hoje pra sempre tua face eu Aplauda ao Senhor, aplauda bem forte, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, toda adoração. Aplauda bem forte o nome do Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Jesus. Feche teus olhos, meu querido. Em Jesus você pode encontrar tudo aquilo que você precisa. Tudo, mas principalmente o eterno amor. Ele te amou primeiro. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por você, demonstrando, dando prova desse amor, porque você é o amado do Papai. Nessa noite o convite do Espírito Santo é para que você venha verdadeiramente buscar o Senhor, para que você nessa noite tenha um encontro com Deus, que nessa noite, nessa tarde, como nós acabamos de cantar, meu irmão, pela fé em nome de Jesus, coloque tudo que você tem, tudo que você é, seus sonhos, seus projetos, toda a sua vida nessa tarde, coloque aos pés do Senhor, consagre ao Senhor tua vida. Paizinho querido, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, nós queremos dar a Ti, Rei da glória. Senhor amado, nós Te adoramos nessa tarde. Nós estamos aqui, ó Deus, por causa do sangue do Cordeiro, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pai, prepara o nosso coração nessa tarde. Prepara o nosso coração, ó Deus, para termos verdadeiramente um encontro contigo. Deus, livra-nos, ó Pai, de uma atividade religiosa. Livra-nos, ó Pai, de talvez vir mais uma vez aqui nesse culto e prestarmos um culto, ó Pai, no piloto automático. Tira isso, tira o Teu povo, ó Deus, do piloto automático e coloca o Teu povo, ó Deus, face a face com a Tua presença. Que nessa tarde, Pai, seja uma tarde, ó Deus, de experiências com o Senhor, seja uma tarde de quebrantamento, seja uma tarde de recomeços, seja uma tarde, Deus, de milagres, ó Pai, em nome de Jesus. Começa a operar poderosamente no nosso meio, que venha a Tua glória, Deus, manifesta o Teu poder no nosso meio, enche esse lugar da Tua presença, ó Deus, nos ensina a Te adorar em espírito, nos ensina a Te prestar um culto em espírito e em verdade nessa tarde. Nós queremos orar por cada irmã que entrou aqui nessa tarde, ou aqueles que nos assistem pela internet. Deus amado, que a bênção, a graça, o poder do Senhor venha sobre a vida da Tua igreja. Paizinho querido, nós queremos render, colocar tudo aos Teus pés agora, colocar as nossas vidas, Pai. Quero colocar aqui as famílias, ó Deus, que entraram aqui, casais, filhos, sonhos, ô Paizinho querido, talvez pessoas que entraram aqui nessa tarde precisando desesperadamente de um milagre, de algo sobrenatural nessa tarde. Nós queremos colocar tudo aos Teus pés, Pai.
Faz do jeito que tu queres nessa tarde, Pai. Faz, ó Deus, faz aquilo que está no teu coração. Que esse lugar, ó Pai, seja governado, ó Deus, de maneira absoluta pelo teu Espírito. E que toda obra contrária, toda obra das trevas, nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos, ó Paizinho querido, que aqui quem manda é Jesus. Quem manda aqui é o teu Espírito, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, te celebrar nessa tarde. Toda honra, toda glória, todo louvor nós rendemos a Ti. Nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda de novo esse Deus lindo, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, glórias, glórias a Ti. Amém, amado. Pode assentar-se, querido. Fique ligado nas nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar o nosso informativo. Fique atento. Na quinta-feira passada, tivemos aqui em nossa igreja mais um culto de consagração de crianças a Deus. Como sempre, tivemos momentos de muita alegria, louvor, palavra e entrega de pequenas vidas ao Senhor Deus. Confira. Neste final de semana temos batismos para a glória de Deus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, não deixe de cumprir esse mandamento e faça a sua matrícula no curso de batismo, que é totalmente de graça. Mês que vem tem mais e quem sabe será a sua vez. Ligue pra gente ou, se preferir, fale com o seu líder de célula. Você tem ouvido testemunhos do que acontece em uma célula? Das amizades, dos milagres e da comunhão, mas ainda não faz parte de uma? Se você tem sentido vontade de entrar em uma célula, fale com a gente ali no balcão, no hall de entrada da igreja, ou ligue pra gente. Se preferir, acesse o nosso site e faça o seu cadastro. Teremos muita alegria em ajudar você a encontrar a sua célula. Termina aqui o nosso informativo. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Alô, igreja! Gente, é tão, não é tão distante, é tão bom esse momento do Ministério Infantil aqui com a igreja.
É um momento que a gente pode sentir a oração de vocês subindo para o Criador como incenso agradável. É muito importante quando vocês direcionam a atenção, a oração e o desejo que todos sentem para que o ministério infantil continue dando certo. É muito importante. Eu agradeço a Deus, porque a gente pode sentir lá em cima esse mover que está tendo aqui embaixo, através das orações de vocês no nosso momento do Ministério Infantil. Continuando a nossa jornada maravilhosa lá no Planetinha Mini, estamos falando sobre Jeremias. As crianças estão aprendendo que mesmo em tempos de aflição, adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor é muito importante, porque Ele alimenta a nossa força. A nossa força vem dEle, da alegria de estar com Ele. E Jeremias mesmo ainda continuando em prisão, e o povo lá, cativeiro, esmorecendo. Aí Deus trazia uma mensagem de ânimo para Jeremias, e Jeremias mandava essa mensagem de volta, que é o que a gente faz aqui, o Momento Mini e tal. E aí, como é que é isso? Como é que funciona isso? O andar com Deus é chamar por Ele em toda e qualquer circunstâncias. Quando eu era pequena, que falavam que o mal era muito mal e queria destruir as nossas vidas, eu pensava assim, poxa, mas Deus é tão poderoso, por que Ele não detona logo esse capeta e deixa a gente em paz? Depois que eu cresci e caminhando com o Senhor, Ele me falou uma coisa muito bonita através da sua palavra. É óbvio que Ele pode vencer o inimigo, mas acontece que o sabor dessa vitória, Ele reserva a você, a mim, que estamos buscando constantemente o Senhor, a vitória que nós conseguimos, através do Espírito de Deus e de estarmos em comunhão com Ele, para vencermos o inimigo, é muito mais gostosa, é muito mais valorosa, você tem mais força para lutar, amém? Então, vamos nos colocar de pé, receber os nossos facilitadores. Alto, tá, gente? É bonito quando vocês falam todos altos junto. 1, 2, 3. Se você me chamar, eu responderei. Jeremias 33, 3. É a palavra do teu Deus. Clama que Ele responde. Ele está pronto para entregar a resposta para vocês, amém? Oh, papai, muito obrigada pelo privilégio de podermos estar na tua presença, Senhor, buscando as tuas respostas para todas as áreas das nossas vidas, meu Deus. Nos colocamos inteiramente no teu altar, inteiramente nos humilhamos diante de tão doce grandeza, porque apesar da tua grandeza, o Senhor é um Deus que é Pai, que é doce, carinhoso e responde às nossas orações, papai. Mesmo o Senhor em silêncio é uma resposta ao nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor trabalha a favor dos seus, meu Deus. Obrigada, Pai, por cada facilitador, Senhor, pela disposição que eles têm dado a Ti, Senhor. Contribuído para o teu reino, papai. Isso é muito, muito importante. Nós te agradecemos pelo privilégio de ter homens e mulheres dispostos a pagar o preço pela vida dos teus pequenos líderes, pelos teus príncipes e princesas que estão aos nossos cuidados, papai. Muito obrigado. Capacita cada um de nós a cada domingo, a cada trabalho do Mini, Senhor. Nós te agradecemos em nome do teu Filho querido Jesus Cristo. Amém. E que venham nossos pré-adolescentes maravilhosos. Acontece no primeiro andar. Culto dos pré-adolescentes, 10 a 13 anos. Here we go.
E as crianças. Glória a Deus. Olha aí, quanta criança linda e maravilhosa. Vamos dar uma forte salva de palmas para essa equipe maravilhosa do Mini, os facilitadores, as tias, os tios. Que bênção! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Pode sentar. Que bênção, irmãos. Como é que foi sua semana? Quem está na bênção aí, levanta a mão. Diga assim, eu estou na bênção. Sabe por que você está na bênção, meu irmão? Porque o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz do Calvário por você. E nessa noite nós vamos celebrar os batismos. Quem está aí acompanhando alguém que vai se batizar nessa noite, vamos fazer muita festa. Aê! Com muita alegria nós vamos chamar o batizador da tarde, o Valdir. Cadê o batizador? Olha aí, uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso combinar algo com vocês aqui? Vocês aqui que vieram para os batismos, vou combinar algo com vocês. Queria que vocês prestassem atenção só um pouquinho. Irmãos, vocês têm percebido que nós temos tido muitos batismos. E hoje nós vamos ter muitos batismos nesse culto e no culto às 19 horas. Então você que trouxe uma faixa, na hora que chamar a pessoa que será batizada, que você está apoiando, você vai sair do seu lugar e vai mostrar a faixa para ela. Não sei se será possível, pedimos perdão para os irmãos, não sei se vai ser possível ler todas as faixas, irmãos. Nós pedimos a compreensão dos amados. Amém? Posso contar com o carinho de vocês? Amém. Glória a Deus. Com muita alegria nós vamos chamar a Leandra Ferreira Medeiros e a sua discipuladora Heloíse. Glória a Deus. E a prima, olha aqui. Glória a Deus. Quem está apoiando a Leandra aí, vamos fazer muita festa. Glória a Deus, glória a Deus. Vira lá para a Leandra a faixa. Glória a Deus. O amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. Deus me deu um presente maravilhoso que é a sua amizade, Heloísa e seus familiares. Glória a Deus. Vamos ouvir com muita alegria o testemunho da Leandra. Nasci em um lar católico, mas frequentava as missas com minha avó. Comecei a vir à igreja com minha amiga, e todos os domingos eu já ficava ansiosa para vir à igreja. Quando vi pela primeira vez os batismos, senti um enorme desejo de me batizar. Minha amiga conversou com minha mãe e ela permitiu. Hoje sou muito feliz. Não gosto de faltar a nenhum culto, sinto muita alegria de pertencer a Jesus e estar na igreja. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor por esse testemunho maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Leandra, com muita alegria, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Enquanto a Leandra vai subindo, irmãos, eu quero profetizar isso. Todas as vezes que eu faço o batismo, eu quero profetizar isso. Se você que já aceitou Jesus e ainda não tomou a decisão do batismo, meu querido, que nessa noite você venha tomar essa decisão. Que o batismo, meu querido, é uma confirmação pública que você verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus. E você, amado, que já é batizado, você que já é um discípulo do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai ser instrumento poderoso de Deus, para resgatar vidas que estão no império das trevas, para o reino da luz, e você vai estar um dia nesse batistério, batizando muitas pessoas, em nome de Jesus, amém? Com muita alegria, nós vamos chamar a Adriana Souza Rodrigues, acompanhada da Marinês, a nossa líder. Quem está apoiando? Olha aí, quem está apoiando a Adriana? Glória a Deus, glória a Deus. Olha, Adriana, várias faixas para você. Glória a Deus.
Vamos ouvir o testemunho da Adriana, enquanto os irmãos trazem as faixas aqui perto da Adriana. Eu era completamente vazia, frustrada, não tinha paciência com os meus familiares, principalmente com os meus filhos. Sentia uma enorme tristeza e, por qualquer motivo, sentia vontade de morrer. Quando me convidaram para participar do culto na Primeira Batista, eu senti uma enorme paz e quebrantamento na mesma hora. Percebi que era isto que eu queria e o que eu precisava. Hoje, minha vida é maravilhosa, pois agora tenho muita intimidade com o nosso Senhor e é aonde eu encontro paz, alegria, amor e perseverança para prosseguir. Agora tenho esperança em meus sonhos, porque Deus está à minha frente sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amada Adriana, ame ao Senhor de todo o seu coração, guarde todos os seus estatutos e verás o grande agir de Deus na tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha o carinho das irmãs aí com faixas para você. Você confirma esse testemunho? Amém, minha irmã? Com muita alegria, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com muita alegria, agora nós vamos chamar o Fernando Pereira dos Santos, acompanhado pelo Satil. Quem está apoiando aí o Fernando, vamos fazer uma grande festa. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá, Fernandão. Fernandão, eu lembro do dia que você aceitou Jesus, Fernandão. Olha as faixas para você, meu irmão. Olha as faixas aí para você. Olha aí, tem até faixa personalizada. Fernando, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É desse jeito. Célula 102 da Rede Aliança. Glória a Deus. Fernando, nós vamos ouvir o seu testemunho. Desde o início da minha existência, sempre tive o temor de Deus. A princípio, eu entendia que, por não fazer nenhum tipo de mal ao próximo, eu já seria um bom cristão. E sendo assim, tudo já estava bom. Mas com o decorrer do tempo, aprendi que para ser verdadeiramente cristão, é preciso examinar a palavra de Deus e pôr em prática. Um dia, ao passar em frente à Primeira Batista, senti a motivação de frequentar os cultos. A partir desta motivação, aconteceu que no quarto dia que eu participava do culto, tomei a melhor decisão de toda a minha vida, confessando os meus pecados diante dos homens, aceitando Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Portanto, hoje, não sinto mais a angústia que me atormentava. Sou feliz porque tive o privilégio de me tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus, participando da vida da igreja por meio da célula, em comunhão com Deus e com os irmãos, onde encontrei uma nova família. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grande Fernando, você confirma esse testemunho? Com muita alegria, meu irmão, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos chamar um casal, olha que bênção. Vamos chamar a Jéssica Flores e o Felipe Rodrigues da Silva, acompanhado pelo Jonei e a Margei. Olha lá, quem está apoiando o casal Jéssica e Felipe, vamos fazer festa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo, mas sim Cristo é quem vive em mim. Ele está de volta, célula 102, olha aí uma foto personalizada do Felipe e da Jéssica, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o testemunho da Jéssica. Você que está com a faixa aqui, querido, fica uma faixa aberta para eles aqui, por gentileza. Vamos ouvir o testemunho da Jéssica. Precisei passar por muitas provações antes de ser fiel e aceitar e declarar que pertenço a Deus.
Parecia que nada dava certo. Sempre fui de uma família evangélica. Minha avó Gonçalina, por parte de pai, era uma cristã fiel e fazia questão dos netos serem apresentados a Cristo e de também ler e conhecer as histórias da Bíblia. Quando decidi me casar e me batizar, já senti um alívio muito grande no coração. Não sei explicar, mas você se sente tão feliz? Eu me sinto completa. Glória a Deus! Aleluias! Jéssica, você confirma esse testemunho? Amém? Com muita alegria, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Vamos ouvir o testemunho do grande Felipe. Minha vida antes de aceitar a Jesus era monótona, saída em baladas e sem conquistas. Aceitei a Jesus após um grave acidente de moto em que fiquei 1 mês de coma, tendo minha vida desenganada pelos médicos. Hoje estou me recuperando de uma forma inexplicável. Hoje, minha vida é com glórias e bênçãos muito grandes e acredito que Deus tem muito mais para mim agora. Casei e vou batizar. Glória a Deus! Que coisa boa, hein? Casou e vai batizar, né? Que maravilha, né? Meu irmão, você confirma esse testemunho? Amém? Com muita alegria, meu querido, autorizado pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus, é festa, festa na terra e festa no céu. Vamos chamar com muita alegria também a Ingrid Maia Freitas da Silveira, acompanhada pela Hanna, sua líder. Olha lá. Quanta festa aí para você, Ingrid, para Hanna. Glória a Deus. Ingrid, você é um lindo presente de Deus que foi entregue em nossas vidas. Hoje nós e os céus estamos em festa por sua entrega a Deus para o nascimento de uma nova criatura. Que esse novo caminhar seja para honrar o santo nome do Senhor. Chamamos muito, célula 210 e família. Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho da Ingrid. Me chamo Ingrid, venho de uma família de religião tradicional. Eu nunca tinha interesse de participar das celebrações, mas mesmo assim, acompanhei meus pais até os 9 anos de idade. Depois disso, me tornei uma pessoa sem fé e só fui perceber que precisava de Deus na minha vida aos 20 anos. Aos 21, comecei a participar da célula 265 e desde então fui cuidada por Deus com muito carinho, mas ainda assim eu relutava em me batizar. Depois do curso Veredas, tive a confirmação de que deveria me batizar e hoje tenho certeza de que todos os meus pecados do passado morrerão comigo hoje. Agradeço à minha família, ao meu noivo Wallace, aos meus amigos, por tudo que me apresentaram sobre Deus e principalmente a Ana, líder da célula 210, por ter me dado as aulas de batismo. Deus é bom, ótimo e maravilhoso. Amém. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Você confirma esse testemunho? Meu querido, com muita alegria, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos chamar também, meus queridos, um outro casal. Vamos chamar o Leonardo Muniz Leite e a Ana Cláudia. Glória a Deus. Acompanhado pelo Pedro, pela Andréia e pela Neuza. Glória a Deus. Muita festa. Glória a Deus. Oi, Ana. Quanta faixa.
Quanta faixa, quanta alegria. Léo e Ana, parabéns pela tua decisão, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, célula 110. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho da Ana. Eu era descrente em tudo, buscando em qualquer lugar alegria, amor e satisfação. Em 2013, estava com depressão e passando por grandes problemas no casamento. Minha sogra me levou ao escritório para conversar com o pastor. Lá, aceitei a Jesus como meu Salvador e mestre da minha vida. Confio plenamente no poder de Deus e busco seguir os passos de Jesus e seus ensinamentos. Tenho direção para criar meus filhos e para seguir em minha vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu lembro como se fosse hoje o dia que você entregou a vida para Jesus. Aquela manhã especial onde Deus entrou, o Espírito Santo entrou na sua vida. Você confirma esse testemunho? Amém? Com muita alegria, meu querido, minha querida, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho do grande Leonardo. Minha vida antes de aceitar a Jesus era completamente artificial, sem destino, perdido no espaço. Alegrias temporárias e irreais. Faltava algo, o mais importante para o ser humano, saber o objetivo da minha existência. Desde a minha infância até 10, 11 anos, fui criado neste caminho. Então, pela razão, reconheci logo cedo qual a trajetória a seguir. Mas pelo coração e a falta de maturidade, me perdi no caminho que fui criado pela minha mãe, sem a interrupção de meu pai, apesar de não ser evangélico. Hoje, minha vida é cheia de certeza e um só caminho e direção a seguir, dentro da única verdade que existe para o mundo. Glória a Deus! Glória a Deus! Parabéns, mamãe Neuza! Parabéns, minha irmã! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Leonardo, você confirma esse testemunho? Meu querido, com muita honra, com muita alegria, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome desse Deus lindo e maravilhoso. Aplauda o Senhor, meu querido. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Sabe, tudo isso está acontecendo para que você olhe para a sua vida, para que você olhe para o seu passado, para aquilo que Deus já fez na sua vida e ainda vai fazer, e entenda que a mão do Senhor é que tem feito essas coisas na sua vida, na sua casa, na vida da igreja. E agora esse momento tão especial, queridos, que talvez você vai cumprimentar alguém nessa noite, o nosso convidado, que daqui a alguns meses ele vai estar entrando naquele batismo. Já pensou nisso? Alguém que nessa tarde você vai cumprimentar, você vai dar um abraço tão especial nele, que ele vai ficar tão impactado com o seu abraço, com o seu aperto de mão, que ele vai falar assim, ali é meu lugar. Então nós queremos convidar agora aquelas pessoas que estão vindo hoje pela igreja pela primeira, segunda, terceira vez, nossos convidados. Você que é o nosso convidado, por favor, fica só um momentinho em pé, a igreja quer dar um abraço em você. Onde estão os nossos convidados? Olha aqui na frente, olha aqui quantas pessoas, uma forte salva de palmas para eles. Saia do seu lugar, cumprimente com carinho, chame pelo nome, dê um abraço bem forte. Lá no fundo também, irmãos, aqui do lado, olha aí quantos convidados, que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. A casa está cheia de convidados nessa noite, nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Queridos convidados, muito, muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra muito grande recebê-los aqui. A casa é de vocês.
fique à vontade na casa do seu papai. Se vocês não têm uma outra igreja evangélica, nós queremos receber vocês com muito carinho, muito amor. Se você está passando aqui, chegando em Campo Grande, meu querido, e Deus direcionar que aqui é o seu lugar, venha para cá, queridos. Nós queremos fazer parte desse grande exército de ganharmos Campo Grande para o Senhor Jesus. Amém? E nesse projeto, queridos, de ganharmos Campo Grande para o Senhor Jesus, você vai sair do seu lugar agora com muita alegria, vai devolver ao Senhor seu dízimo, sua oferta, seu real missionário. Mas antes de você trazer, fecha os teus olhos agora, nós queremos orar, nós queremos consagrar, dizer: Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido toda a nossa necessidade, e nós queremos agora devolver o nosso dízimo, nossa oferta, com alegria. Pai, Deus, derrama essa alegria no meio do nosso povo, do nosso coração, porque a tua palavra diz que o Senhor, ó Pai, ama aquele que dá com alegria. Por isso, Pai, coloca no coração do teu povo, quando eles estiverem saindo, Paizinho querido, no lugar deles, até o gasofilácio, que eles venham com aquela motivação, dizendo: Pai, muito obrigado, Pai, estou devolvendo ao Senhor, Pai, com alegria, aquilo que o Senhor tem me dado. Oramos assim, e pedimos, ó Pai, abre as janelas dos céus, sobre a vida da tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Saia do seu lugar agora, meu querido, com alegria, traga seu dízimo, sua oferta, seu real missionário, coloque aqui aos pés do Senhor Jesus, amém. Sem o teu amor, amor que me salvou, com teu próprio sangue o preço pagou, e hoje livre sou, celebrarei, me alegrarei, me lembrarei sempre do teu favor. Minha porção, todo louvor entrego a ti. Meu pecado tirou, me resgatou, quando te conheci, Senhor. Eu não posso viver sem o teu amor, amor que me salvou, com teu próprio sangue o preço pagou, e hoje livre sou, celebrarei, me alegrarei, me lembrarei sempre do teu favor. Meu pecado tirou, me resgatou, quando te conheci, Senhor. És minha canção, minha porção, todo louvor entrego a ti. Meu pecado tirou, me resgatou, quando te conheci, Senhor. Hoje não sou mais somente um servo, mas em ti sou mais que vencedor. És minha canção, minha porção, todo louvor entrego a ti. Meu pecado tirou, me resgatou, quando te conheci, Senhor. És minha canção, minha porção, todo louvor entrego a ti. Meu pecado tirou, me
Deus. O nosso Deus é poderoso. O Senhor tem nos livrado da morte. O Senhor tem nos libertado. Quantas vidas o Senhor libertou nessa noite. Aleluia. O Senhor é Deus que tem derramado salvação, graça para com as nossas vidas a cada manhã. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo. O Senhor é um Deus que zela pelas nossas vidas. O Senhor, nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Aleluia. Que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto estás, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus poderoso é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. É isso. Só faltava achar o microfone. Eu já achei.
Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bênção estar aqui com os irmãos. E nesses dias, agora, tem criado um certo peso de oração no meu coração, não sei no seu. Eu não consigo ficar sem orar um minuto sequer por esses momentos da nossa nação. Semana que vem são as eleições. E eu não sei se você está tranquilo ou se você está percebendo o momento que o Brasil está vivendo, o que está acontecendo com você. Mas, alguns anos atrás, não muitos, quando foi? Uns 3, 4 anos atrás, 4 anos, eu vi algo que me chamou a atenção. Deixa eu falar uma coisa com você, não me leve a mal, e eu não gostaria que ninguém daqui me levasse a mal no sentido do que eu vou falar. Eu vejo shows de músicas lotados, gospel, música evangélica, em várias partes do país. Eu vejo encontros e multidões, e eu não sou daquele pessimista que acha que a maior parte da igreja está em pecado, está morta, está pecado, todos nós pecamos. Se dissermos que não pecamos, nós fazemos de Cristo um mentiroso, e aí não há jeito para nós. Mas eu vejo por aí muitas concentrações de multidões, e quando eu fico pensando nessas multidões e no crescimento da igreja, obviamente que todos nós pensamos, o que está mudando? E aí a gente ouve várias mensagens. Eu já ouvi várias mensagens, de vários colegas pastores, e já fui para a reunião dos conselhos de pastores, e conversamos sobre isso. O que é que muda, e o que é que não muda com o crescimento da igreja. Eu ouço gente bastante pessimista, dizendo, não, a igreja está crescendo, não está acontecendo nada não. Nada, o Brasil continua do mesmo jeito. A igreja cresce, mas não diminui o nível de criminalidade. A igreja cresce, não diminui o turismo sexual. A igreja cresce, não diminui o aborto. A igreja cresce, não diminui a pedofilia. A igreja cresce, não diminui a corrupção. A igreja cresce, não diminui a imoralidade. A igreja cresce, não diminui o número de divórcios. A igreja cresce, não diminui o número de pessoas cometendo sequestros e uma porção de coisas. A igreja cresce e parece que as coisas não estão mudando. E um dia eu conheci uma comunidade, e eu não tenho estatísticas corretas, apesar de se você pesquisar, você vai achar essas estatísticas, mas eu nem me importei muito com elas. Eu já ouvi vários comentários, até de alguém que uma vez mandou uma entrevista da revista Veja, sobre a mudança de uma cidade, quando realmente pessoas estão sendo transformadas e estão sendo agentes de transformação. Para mim, se Jesus entra na minha vida, Ele tem que fazer diferença na minha vida. Ele tem que fazer diferença no meu casamento, Ele tem que fazer diferença no meu relacionamento com os meus filhos, Ele tem que fazer diferença no relacionamento com as outras pessoas, porque se não faz, eu só sou um religioso. É verdade ou não é verdade? É impossível não ver mudanças acontecendo quando Jesus realmente entra na sua vida. Mas você sabe o que acontece? Quando eu cheguei naquela comunidade, eu vi algumas coisas que mudaram por causa do crescimento daquele povo. Eles tinham muito turismo sexual infantil, está quase zero. A violência diminuiu. Tinha muita gente pobre, inclusive nas igrejas, pessoas muito pobres. Hoje já não tem mais esses miseráveis. Casamentos são super sólidos. As famílias não estão, os filhos não estão naquele estado de rebeldia.
E você vê as famílias unidas servindo a Deus, é impressionante. É assim, de você chorar em cada casa que você entra. E eu às vezes até fico pensando assim, como é que esse povo arruma tempo para servir a Deus do jeito que eles servem? Não é verdade. Qual é a diferença real? Uma metodologia? Por exemplo, nós estamos numa transição de uma igreja que já foi igreja de programas, com uma igreja com células, agora uma igreja em células, e agora com discipulado 1 a 1. Tudo fazendo parte de um processo que Deus começou há muitos e muitos e muitos anos atrás. Mas, amados irmãos, nós precisamos parar e prestar atenção. Quem é que realmente faz a diferença? Sabe por quê? Se nós simplesmente copiarmos um processo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E eu tenho visto isso acontecer. Eu tenho visto e ouvido muitas coisas das pessoas sobre os processos. Mas isso não vai mudar na vida de ninguém, se isso só for um sistema, uma metodologia, um processo. Porque isso não muda a vida de ninguém. E hoje eu queria conversar, eu ia pregar, eu lembrei do Yuri, só que eu acho que para mim foi uma crise maior do que a do Yuri. Eu preparei um sermão, que eu fui lá, eu estudei, deu trabalho, gente. Pensa um negócio que deu trabalho. Aí eu fui lá, eu fiz o PowerPoint, eu queria achar todas as imagens que combinassem com aquela frase, e eu fiz. Estava trabalhando nos 3 últimos ajustes, já no PowerPoint, já tinha estudado, já estava com conteúdo, já estava tudo pronto. E aí, hoje eu estava orando pelo Brasil. E aí eu recebi um vídeo. Aí Deus começou a ministrar através daquele vídeo. E aí Deus falou para mim assim, você não vai pregar aquela mensagem. Ah, Jesus, para mim é um desespero. Para mim é um desespero, sabe? Porque os irmãos sabem que eu uso, né, muitos recursos assim, preparo. Tem gente que fala assim, esse patronato, fica aí usando PowerPoint, videozinho, mas eu consigo pregar assim, é o meu jeito. Não é para ofender você não, mas é que eu vou orar, eu vou estudar, eu vou preparar, sabe? Mas Deus falou assim, pois é, você não vai conseguir ter esse tipo de segurança hoje, porque você vai falar sobre outra coisa. Eu falei assim, Deus, já não basta o que o Senhor fez com o Yuri. Ele quase não sabia se ele ia pregar ou ia chorar. E agora, de novo, o Senhor vai fazer a mesma coisa. Mas o Yuri, Senhor, ele é um cara, né? Cabeça de mestre e tal. Só um pregador aqui, um evangelista, um profeta. Vai ser complicado, hein, Deus? Mas, enfim, Deus me levou a um texto que ele disse para mim, meu filho, você não precisa se preparar, pregar. Você pode pegar o mesmo texto e eu vou aplicar no coração das pessoas. E esse mesmo texto, mesmo assim, eu fui rapidão, na hora que Deus me falou. Eu peguei, eu estudei, eu virei e falei, Deus, só me dá um tempo aqui, porque você vai falar assim, poxa, mas foi em cima da hora e você preparou preparei o PowerPoint. Mas é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Este é um momento muito importante para a igreja brasileira. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer daqui a um mês. Não sei. Mas eu sei que Deus está fazendo algo nesta nação, que nós vamos contar para os nossos filhos, eles vão viver, os nossos filhos vão contar aos seus filhos, e os filhos deles vão contar aos filhos. E de geração em geração eles vão saber isso aqui. É muito importante o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Eu vou falar sobre o tempo de Isaías, de novo para você. Talvez coisas que você já ouviu, mas que tem tudo a ver com o que está acontecendo conosco. E depois eu volto a falar sobre essa comunidade que eu estava me referindo. Deixa eu fazer uma introdução com você. Você pode pôr o PowerPoint, por favor. Quem era Isaías? Presta atenção nisso. Isaías, ele era um homem nobre,
Provavelmente ele era sobrinho do rei. Provavelmente. É muito certo que ele seja sobrinho do rei. Ele era um homem culto, ele era um poeta. Os escritos dele eram cheios de cultura e cheios de poesia. Ele foi um menino criado na corte, homem urbano. E ele tinha olhos proféticos para a política. E quando eu digo isso, eu não quero que você pense assim, e muita gente já falou isso para mim, falou, pastor, o senhor está querendo se candidatar daqui a um tempo? O senhor está falando muito de política ultimamente, o senhor está entendendo disso, o senhor quer... Deixa eu falar uma coisa para você. Não vou falar isso para dizer assim que, eu fui, eu consegui, nada disso não. Eu já fui convidado várias vezes a ser candidato. Vice-prefeito, vereador, deputado estadual. Eu fui convidado por um amigo a ser candidato a deputado federal e que estava tudo pronto. Tinha 2 grandes denominações que apoiariam a candidatura. Vai. Olha, não é minha chamada. Como não é sua chamada? Deus quer usar. Você não vê as pessoas que estão aí, não está dando certo, eu preciso mudar as pessoas. Vai lá. Amados irmãos, eu creio que a mudança passa pela política, mas a mudança não vai ser feita no poder da política. Você entendeu? Eu não aceitei nenhuma das vezes. E eu tenho uma convicção no meu coração, eu não fui chamado para ser um político partidário. Eu não fui chamado para ser candidato e então ser deputado estadual, deputado federal, com todo o respeito que eu tenho a essas autoridades. Eu fui eleito desde o ventre da minha mãe para ser profeta. E é isso que eu quero ser. E eu não me sinto menos e nem mais, porque eu sou profeta, eu não sou deputado, eu não sou profeta, cada um tem a sua chamada. Isaías era um homem assim, mas ele tinha, como profeta, ele tinha a visão de que a nação muda quando Deus está no lugar certo. Aqui ainda não, nesse momento. Isaías era só um homem nobre, culto, poeta, urbano, com acesso à corte e que entendia de política porque estava ali no meio da corte. E o povo daquela época? O povo daquela época era um povo rebelde, sem conhecimento de Deus, feridos e desanimados. Depois, se você quiser ir acompanhando, até pega a sua Bíblia, abre Isaías. Os versículos de 3 a 6 em Isaías, do primeiro capítulo de Isaías, versículos 3 a 6, fala de que o povo era rebelde, desobedientes. É aquela questão da autonomia. Ninguém manda em mim. Quem que você pensa que é para você falar o que eu tenho que fazer? Ninguém manda em mim, não. Eu sou dono do meu nariz. Ninguém vai impor nada em cima de mim, não. Mas ao mesmo tempo, eles eram pessoas, pode olhar lá nos versículos 3 a 6, eram pessoas feridas, com tantos problemas, e eles estavam desanimados. A religião deles era uma religião de sacrifício, e não de obediência. Pode olhar, de 11 a 15, no capítulo 1, você vai notar isso. A religião do país estava adotando cultura estranha a Israel. Era um país cheio de médiuns, de adivinhos, de imagens e cultura religiosa estranha. Olha que religiosidade, porque isso aqui é pura religiosidade. Adivinhação, mediunidade, idolatria. O comportamento deles era totalmente reprovado diante de Deus. Se você olhar no capítulo 5, versos 8 até 24, você vai ver que a classe mais alta de Israel
Era um bando de gente que tinha muita terra e muito poder e muito dinheiro, latifundiários. Isaías os descreve como amantes da bebida. Gostavam de uma bebida. Você gosta de uma bebida aí? E a cervejinha? E o vinhozinho? Eles eram amantes da bebida, escarnecedores, piadinhas tolas, e tem gente que faz piadinha e brincadeira com coisa séria. Escarnecedores e zombadores, falsificadores da verdade. Uma vez um amigo meu disse assim para mim: pastor, um amigo muito querido, muito amado, sobre o conteúdo da mensagem, eu disse para ele assim: você quer que eu obedeça a você ou a Deus? Ele disse: a Deus. Eu falei: então vou continuar pregando o que eu estou pregando. Ouça a voz de Deus. Eu não vou mudar a pregação porque as pessoas não concordam com a pregação. Você pode sim, a gente pode conversar, posso corrigir, ser corrigido. Tal coisa que você falou, gosto de conversar. Converse com pessoas que conhecem mais. Já corrigi. Uma vez eu estava com um sermão quase pronto, e eu fui conversar com o pastor Marcelo da Quarta Igreja. Ele me deu uma aula de Velho Testamento, eu rasguei aquele sermão. Então, eu gosto de pregar. Agora, se eu creio que Deus deu uma visão, Deus deu aquela visão. E eu não posso ser desobediente à visão de Deus para agradar a homens. De jeito nenhum. Não dá. Eles eram falsificadores da verdade, orgulhosos e vaidosos, cheios de vaidade, cheios de orgulho, injustos. A injustiça de Israel, principalmente no que diz respeito à carga tributária, era muito grande. Os ricos ficavam mais ricos porque eles se favoreciam daquilo que eles tiravam dos pobres. Os tribunais eram injustos, pode ler lá Isaías 5, de 8 a 24, porque eles se vendiam por suborno. Então os pobres eram condenados por crimes e os ricos eram absolvidos porque eles subornavam os juízes nos tribunais. Foi nesse momento de Isaías durante a corte, que algo acontece. Algo acontece diante desse quadro da nação de Israel. Algo acontece de muito diferente. Muito diferente acontece. Sabe por quê? Vai sumir a segurança de Isaías. Seu tio vai morrer. Ele pode não ter o mesmo acesso à corte que ele teria, algumas coisas vão acontecer, mas a maior mudança na vida de Isaías, exatamente nesse momento em que ele questiona sobre rei, trono, poder, majestade, acontece quando Deus o chama para ter um encontro com Ele na sala do trono. E Deus está convidando a cada um de nós a irmos para a sala do trono e estarmos face a face com o Rei dos Reis. Você já ouviu isso? Se você já ouviu algumas de minhas pregações, você já ouviu isso. É por isso que uma das coisas que eu disse para Deus, eu falei assim: Deus, o pessoal vai falar, pô, pastor Ronaldo agora só tem um sermão?
E o outro sermão estava quentinho, novinho, bem gostosinho. Quando Isaías, ele chega diante do trono, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Sabe por quê? Porque hoje os homens acham, e isso é verdade na política do mundo, que o dinheiro compra tudo. Tudo é dinheiro. Eu vi um político que ele foi deputado federal, ele disse, o que move o mundo, e principalmente a política, é o dinheiro. Nada mais, nada menos. Quem não tem dinheiro, a possibilidade dele ganhar uma eleição, principalmente das maiores, é quase que nula. Não vai ganhar. Pode falar bem, pode ter um bom projeto, mas ele tem que ter dinheiro. Senão não vai. Sabe de uma coisa, amados irmãos? Quando começou a política, alguém bem influente de Brasília disse para mim assim, a tendência, não somente no Brasil, como nos estados, em que os governadores, e no caso do Brasil, a presidência, a tendência é reeleição. Porque o Estado está aparelhado, ele tem dinheiro e pode oferecer muitos cargos. Vai haver compra de votos, indireto e indireto. E alguém do marketing disse assim, eu sei do projeto do partido que está no poder, e eu vou dizer para você, dificilmente alguém tira essa eleição desse partido. E quando começou a eleição, eu falei, bom, é verdade, né? Porque nenhuma das coisas que poderiam acontecer. E aí, então, surgiu um caso novo, com a morte de um candidato. Mas a gente começa a perceber, até pelas próprias pesquisas, que o dinheiro continua mandando, e que o projeto de marketing é muito sério, é feroz. E realmente a gente percebe que certo é errado, porque não estou aqui para falar mal desse ou daquele, e defender esse ou aquele partido, porque todos os partidos que exercem o poder, eles parecem fazer o mesmo jogo. Isaías, até então, ele tem uma visão de religião, ele tem uma visão de nação, ele sabe onde a nação está, ele sabe de tudo que está acontecendo, e Deus vai mostrando para ele com maior profundidade ainda. Quando você lê os primeiros escritos de Isaías, ele vai tentando mostrar qual era a realidade. Era uma realidade dura, era uma realidade triste, era como se alguém fizesse o retrato da nação de Israel e dissesse assim, essa nação está de mal a pior. E pelo jeito vai continuar de mal a pior. Porque quem pode mudar isso aqui? É nesse momento que Isaías chega na sala do trono. E aí então algumas coisas são mudadas em Isaías. Primeiro sentido afetado em Isaías é a sua visão. Porque Isaías, apesar de conhecer as Escrituras, ser conhecedor dos escritos, principalmente de Moisés, ele ainda não conhece o poder de Deus, a pessoa de Deus na sua intimidade. E ele então agora vai ter alterado a sua visão de poder e de autoridade e de majestade. Porque o texto de Isaías 6 diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num mais alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia toda a terra. A glória do Senhor, conforme a tradução diz, enchia toda a terra. Isaías vê assentado no trono, e ele diz, era um alto e sublime trono. No hebraico, chega a ser uma palavra para reforçar a outra, o que no português seria um pleonasmo. Aí então, ele
ele mostra, olha, não tem nenhum trono que está acima do trono de Deus. Não tem, eu vi. Agora, não li apenas que Moisés teve um encontro na sarça ardente, o que Deus fez quando o faraó era o todo-poderoso e Deus enviou aqueles sinais e aquelas pragas. Eu sei que Deus pode fazer tudo isso, mas antes eu só lia isso. Agora eu vi, eu sei, Deus está assentado no mais alto e sublime trono e reina soberanamente e tem todo o poder nos céus e na terra, e a glória do Senhor enche toda a terra. Não há lugar no universo que não é tocado pela glória de Deus. E aí, Isaías vê esse Senhor soberano que está sentado no alto e sublime trono, que domina sobre todas as coisas com majestade, o Deus Altíssimo. Sabe, algumas pessoas tentam ter um encontro com Deus através das muitas letras. Eu talvez não tenha capacidade cognitiva como a que você tem. E até por entender isso, eu sei que eu não conhecerei Deus pelas muitas letras, porque eu não tenho capacidade para isso. Mas mesmo aqueles que têm, estudam, e eu já li alguns livros desses estudiosos, e os mesmos eruditos, os que têm a mesma carga, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. De gente de estudar Deus, por exemplo, de dizer assim, bom, mas se Deus é todo poderoso, ele não pode ser Deus amoroso. Porque ou ele vai ser todo poderoso, ou ele vai ser amoroso. Porque se Deus fosse amoroso, nós não tínhamos essas situações que temos. A gente não teria gente sofrendo, a gente teria gente inocente passando por uma dificuldade, a gente teria o mal dominando sobre o bom, a gente não teria. Então, ou Deus é amoroso, ou ele é todo poderoso. Ele não pode ser todo poderoso e amoroso. Nota-se que essa pessoa nunca teve um encontro com Deus, porque Deus é todo poderoso e amoroso. Ainda que isso seja um tanto quanto inexplicável, quando alguém olha por esse ponto de vista, é totalmente entendível quando alguém se relaciona com Deus. Porque quem se encontra com Deus, a primeira coisa com a qual ele é impactado é o tamanho do amor de Deus, da graça de Deus. Depois que ele vê quem Deus é claro. Nós vamos ver nessa história. Sabe por quê? Porque logo depois que Isaías vê tudo isso do trono de Deus, um outro sentido dele é afetado, que é o sentido da audição, porque ele ouve os serafins declarando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E sabe o que significa isso? Quando você lê isso no capítulo 6, ele está dizendo assim, o Senhor é integralmente, 100% santidade. O Senhor é integralmente, 100% onipotente. O Senhor é quem domina toda a terra, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz assim, eu ouvi os serafins, que eram seres indescritíveis. Alguém que viu o trono de Deus é que nem João, na ilha de Patmos, tendo a sua visão, tentando explicar como era a cena da visão do trono de Deus. Era um ser cheio de olhos, tenta imaginar isso, um ser cheio de olhos. Aí ele chega perto de um ser, ele tem cabeça de leão, corpo de não sei o quê, parece mitologia grega, né? Mas ele é que não dá para falar, para dizer o que é. Mas Isaías vê aqueles serafins, que não são naves espaciais, não são OVNIs, que viajam numa velocidade tremenda, e ele vê aqueles seres, e aqueles seres, aos quais ele deve estar assim, estupefato de conhecer, ele olha e diz, e esses seres estão falando a respeito do Deus a quem eles estão ao redor. Ele diz assim, eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Novamente, vem o Senhor Adonai, o Todo-Poderoso Deus. E aí Isaías é afetado por essa audição. Ele começa a ouvir coisas que ele já leu
que ele já ouviu pessoas dizendo, mas nunca dizendo daquele jeito. Sabe por quê, amados irmãos? Não muda nada a gente encher o Brasil de músicos gospel e de celebridades cantando. Sabe por quê? Não adianta nada. Porque nós vamos ouvir grandes pregadores vão falar: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Pode valer para ele, pode valer para o músico, mas se isso não valer para as pessoas, não muda nada. Mas Isaías agora não ouve qualquer um dizendo santo, santo. Ele ouve os serafins dizendo isso, e a sua audição é afetada por aquilo, e ele começa a enxergar Deus, ele começa a ouvir o que está ao redor do trono de Deus, ele vê toda aquela cena, e aí vem o que é inevitável. O que é inevitável. Gente, o que é inevitável? O sentido do discernimento do próprio sentir a vida de Isaías é totalmente mudado. Porque quando ele vê quem realmente Deus é, e quando ele vê realmente onde ele está sentado, o que os serafins dizem ao redor, e ele tem aquele impacto da presença de Deus, sabe o que ele diz? Está escrito aí: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, a glória do Senhor, sua santidade, sua onipotência, seu poder. É como se ele dissesse assim: tem um buraco aí para eu entrar, por favor, alguém me ajuda, abre um buraco aí, eu quero sair daqui. Porque se eu perguntasse para você hoje, e dissesse assim: quantos aqui querem entrar na presença de Deus? Talvez alguns, por conhecer, vão dizer: eu. Mas se a gente fosse convidado a enxergar o que Isaías, não deixa para depois que eu morrer, aí eu estou mais preparado para enxergar isso. Por enquanto deixa o que mesmo do jeito que está. Porque a hora que Isaías viu isso, ele disse assim: eu quero morrer. Exatamente isso, sabe? A cena é assim, Isaías dizendo assim: eu quero morrer. Acabou para mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o povo. Se eu lembrasse de alguém que fosse diferente, tudo bem, mas não vejo esperança. Nem para mim, nem para esse povo. E se Deus é quem eu agora sei que Deus é esse Deus que eu estou vendo agora, então não tem chance para mim, não tem chance para o povo, não tem chance para nada, é melhor eu morrer. Vamos fazer o seguinte, Deus, elimina tudo. Mas exatamente quando Isaías sente sua própria miséria, quando sente a miséria do povo, é que ele vê com os olhos de Deus a sociedade exatamente como ela é. Só que aí acontece algo que demonstra que o Todo-Poderoso é amoroso. Porque no relato bíblico, nós vemos a história sendo contada de que naquele momento, um daqueles seres que estavam ministrando adoração a Deus, não sei se nesse episódio cantavam ou não, provavelmente sim, um desses seres sai e pega algo do altar de Deus, com uma tenaz, e ele vai com aquela brasa do altar de Deus, que queima, mas que não fere. E ele vai lá e toca os lábios de Isaías. O que isso quer dizer? Aonde estava o grande problema de Isaías? Ele disse assim: Deus, eu sei o que esses seres estão falando. Eles estão falando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E você sabe, Deus, o que eu falo? O Senhor sabe o que o povo fala? Porque a boca fala do que o coração está cheio.
E eu imagino que o coração desses serafins está cheio de quê? De adoração, de louvor a Deus, de renúncia, de entrega, de consagração, tudo. Só que o povo que eu conheço, e eu mesmo, não é disso que a nossa boca fala. Então nosso linguajar nos denuncia, as nossas conversas tolas e absurdas nos denunciam. E aonde é que aquele ser celestial toca? Ele toca nos lábios dele, e ele diz que os pecados estão perdoados, que ele está purificado. Isaías não quer mais morrer, sabe por quê? Ele percebe que o Deus Todo-Poderoso é o Deus Todo-Amoroso, e que ele quer usar Isaías. A vida de Isaías até tinha sentido. É claro, ele era nobre, ele era poeta, tinha emprego na corte, até que tinha, porque a maior parte de nós achamos que ter sentido na vida é ter um emprego, é ter dinheiro para comprar casa, para comprar carro, para curtir com a família. Curtir, não sei de que jeito que a gente diz que é curtir a família, porque a gente fala que tem tempo para a família, mas quando a gente olha para as famílias dentro de suas casas, eu pergunto isso para as famílias, cada um está num lado. E ainda mais com o advento da internet, todo mundo está no seu smartphone, conversando com quem talvez esteja lá do outro lado do planeta, mas ele não conversa com quem está do lado dele. E aí a gente está fazendo tudo isso, e a boca fala que o coração está cheio, você vive daquilo que motiva, que te impulsiona. A maior parte das pessoas que vivem nesse planeta estão sob a cultura de Mamon. Não é um demônio que você pode expulsar, Mamon. Vamos expulsar o espírito de Mamon, não vai sair, sabe por quê? Ele não é um espírito. Ele é uma cultura que está impregnada por tudo quanto é lado. Mas quando Isaías percebe isso, e quando ele vai diante de Deus, e Deus toca, Isaías é transformado pelo poder de Deus e pelo amor de Deus. E aí ele começa a ouvir a Deus. Olha, eu tenho uma mensagem, pode olhar o texto, capítulo 6. Mas eu não tenho, a quem enviarei eu? Que há de ir por nós? O que eu vou fazer? Quem está disposto? Isaías não é mais aquele religioso que fala, ah não, manda ele, poxa, por que eu? Eu não, eu já tenho um monte de coisa para fazer, eu não quero não, manda ele. Voltando à comunidade do princípio, eu fiquei muito intrigado. Eu cheguei para o irmão daquele e falei assim, vem cá, com tudo isso que você faz aí, qual que é o tempo que você tem para sua família? Ele falou assim, pastor, o tempo todo eu estou junto com a minha família, minha célula dentro da minha casa, meu filho é líder de célula, minha esposa me ajuda, nós temos trabalho, quando a gente vai junto, todos os nossos discípulos se conhecem, e nós vivemos uma grande festa, porque todos nós estamos aqui amando e servindo a Deus. Pergunte se as famílias estão todas perdidas, porque os filhos estão revoltados que os pais não dão atenção para eles. Pelo contrário, aí que eles recebem atenção. E sabe do que eles vão conversar? Reino de Deus. Gente, eu chego em casa, eu tenho muita coisa para conversar. Esses dias eu estava conversando com a pessoa com quem mais eu converso, você pode acreditar nisso, e a minha melhor amiga, não tem ninguém, nem o pastor Gilson, que é muito amigão, ele tem muitos afazeres, a gente conversa, com pouco a gente conversa, é muito intenso, os amigos que eu trabalho com eles, esse pastor William aqui, que é um dos caras mais amorosos que eu conheço, na hora que eu chego perto, gosto dele. Olha ali, ó, meu amigo pastor Marcos Riz, quer fazer teu tempo de encontro com o discipulado do pastor Marcos, é uma delícia, e a gente conversa, e a gente fala de vários assuntos, e ele me conta as coisas, de vez em quando a gente discute um pouquinho as ideias, mas é tão legal, mas não tem ninguém como a minha esposa, ela é muito minha amiga,
Pergunta sobre o que nós conversamos. Os 2 jovens que são meus melhores amigos, pergunta quem é. Não são as pessoas que eu trabalho com elas, ou os jovens que eu conheço, que eu ajudei para fazer alguma coisa. Não. Os 2 jovens que são os meus melhores amigos, é o Felipe e o Gabriel. E sabe do que nós conversamos? Eu chego em casa, quando dá para ir para casa, assim, entre 6 horas da tarde, assim, porque às vezes você vai, toma um banho, faz um lanche, que aí tem outra coisa para fazer à noite, né? Assim, às vezes a gente divide, de manhã, de tarde, de noite. Eu chego em casa, eu vou lá falar olá. Não dá para falar muito olá para o Felipe, porque é justamente o horário em que ele está lá no momento de oração. E ele ora, e ele ora, e ele ora. E a oração do Felipe une muito a nossa família. Porque não é um momento de religiosidade que nos separa. É um momento de ação espiritual que nos une. Desculpa estar falando um pouco da minha família, mas é para que você não confunda achando que eis que está aqui um profissional de púlpito, um religioso que não vive aquilo que ele prega, ou que não tem experimentado esse Deus que ele prega. Eu tenho experimentado esse Deus. Na minha vida, tenho experimentado isso dentro da minha casa, e posso dizer para você, ele é verdadeiro. E se ele mudou a minha casa, se ele mudou a minha família, se eu construí um lar, onde quando os meus filhos chegaram na adolescência, teve aquela parte assim de dizer, e se eu não quiser ser igual a você? E se eu não quiser mais ir na igreja? Né? Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando não se... Só você deixar ver a obra de Deus. Porque Deus, Ele entra na sua vida, Ele toca você, Ele purifica você, e aí você não fica lá parado. As pessoas que são tocadas por uma adoração verdadeira, elas se dispõem. A disposição de Isaías mudou. Agora ele está pronto para a missão, mesmo sem promessa de sucesso imediato. Ele foi avisado, o povo não vai te ouvir de primeira, não. O povo não vai te aplaudir, não. Você vai, você está louco? Oh, agora você fica aí, tendo essas visão aí, está ficando esquizofrênico, Vão acreditar você, mundo paralelo aí, de você enxergar trono de Deus, essas coisas, ficou louco? Não acreditar em você coisa nenhuma, sai para lá o profeta de mentira. Apesar de Deus avisar que eles não ouviriam, no primeiro momento, Isaías diz, se o Senhor estava procurando, se essas perguntas que o Senhor está falando me inclui, porque afinal de contas ele não devia estar vendo mais ninguém ali, ele disse assim, se o Senhor está perguntando a quem enviarei eu, estou aqui, ó, ei, é comigo mesmo. Agora, quem não teve esse impacto da presença de Deus, você pode implorar para ele fazer alguma coisa para ele. Eu não tenho tempo agora. Eu não tenho, né? E lá no seu serviço, ninguém quer ouvir de Deus, não. E também não quero ser aqueles crentes chato que fica toda hora falando e não sei o quê. Não, quem disse que você tem que ser crente chato para ser testemunha em uma vida de Deus, que as pessoas vão vir perguntar para você? Hã? Gente, ouça, isso daí é verdade, gente. Experimente. Sabe por quê? A visão de Deus, ela sequestra a gente. Muita gente, quando pega essa história de visão, e as pessoas pegaram da onde essa questão de visão? Né? Visão, Moisés teve visão, não é? Noé teve uma visão, Deus falou com ele, ele criou uma visão, ele criou um propósito, de um propósito criou objetivos, e aí ele cumpriu a missão. Está isso. Não foram os estudiosos de administração
que inventaram visão, propósito, objetivo, gente. Está lá nas próprias leis da criação de Deus. Agora, quando alguém enxerga Deus, essa visão toma ele. Ele agora não tem uma visão, é a visão que o tem, como diz o pastor Bill Hybels. A visão o tem, a visão sequestra, a visão o envia, a visão fortalece ele, a visão amplia, porque agora ele não vê mais o aqui e fala, meu Deus do céu, Deus pode me usar para mudar toda uma nação. Claro que Deus vai usar cada um daqui para mudar uma nação. Eu acredito nisso piamente. Não é assim que vai acontecer alguma coisa, vai juntar milhões de multidões, e aí você vai chegar lá e vai falar, e todo mundo vai ouvir, tudo vai mudar de uma hora para outra. Não. Jesus, como que ele fez? Jesus tinha poder. Ele ia falar assim, agora Deus, meu Pai, me dá uma voz de trovão aí. Aí dá aquela voz de trovão. Atenção, pessoas do universo, se unam aqui. Faz aquele eco. Aí ele fala, olha que eu estou dizendo a vocês, o fim está próximo. Ouça. Gente, Jesus fez assim? Ele não fez. Jesus chamou o fracassado do Pedro, o incrédulo do Tomé, o cobrador de impostos, traíra, tirava o dinheiro do povo dele para dar para Roma do Mateus. Ele foi lá e foi chamando era seu irmão, não acreditava muito nele, não, vai, esse guri agora. Ele foi unindo depois as pessoas ao seu redor, e quem via ele andando com aquele bando, falava assim, ele diz que é o Messias que vai mudar o mundo. Gente, seria a mesma coisa que a gente acreditar que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro esse ano. Não tem jeito, é impossível. Jesus fez, ele mostrou para a gente como fazer. Ele mostrou para a gente como fazer. Quando os discípulos se esqueceram como se faz, todo mundo concentrado em Jerusalém. Um monte de milagre acontecendo, todo mundo descendo para Jerusalém, eles falaram, daqui a gente prega, daqui a gente... Primeira coisa que acontece, que eu não vejo às vezes os historiadores contarem, porque alguns falam que Deus espalhou a igreja só pela perseguição. Sim, mas é um anjo que pega o tal do Filipe, tira ele dos holofotes das curas e das grandes concentrações e leva ele para o meio do deserto. O Filipe podia estar dizendo assim, eu estava lá em Jerusalém, lá que a coisa está acontecendo, tem curas, a igreja lá está, cada hino que eles cantam é um mover de Deus, até a sombra do Pedro cura as pessoas, eu tenho que estar lá, o que o Espírito Santo me trouxe para cá no deserto? Aí ele encontra lá um eunuco, um etíope, não é nem da raça dos judeus, quem que é esse cara? Olha a pele dele, o que eu vim fazer aqui? Ele não fala isso não. Ele vai lá em obediência ao Espírito Santo e fala para um homem só. Ele corre que nem Bocó, lá da carruagem, que tem um boi lá. E ele fala, o que você está lendo aí? Estou lendo Isaías. Você entende o que você lê? Aí o cara, para a carruagem, pula aqui para dentro, vamos conversar sobre isso. A história, alguns historiadores contam que a Etiópia ficou conhecendo o evangelho de Jesus Cristo, aquela região, por causa do etíope. Jesus confiava nas multidões? Claro que não. Então não adianta a gente que achar que vai
glória a Deus, que vamos ter bastante culto, com bastante gente, com grande multidão, que tenhamos shows de música, que Deus mude a cultura dessa nação, que ao invés da gente ver essas musiquinhas aí cantando, exaltando quem usa maconha, quem anda quase que fica pelado em cima de um palco, gesticulando como se estivesse fazendo um ato sexual no palco. É isso que é a dança de hoje. Glória a Deus, porque as coisas estão mudando, porque a cultura está mudando, mas é preciso ser muito mais, é preciso que todas aquelas pessoas que estão cantando aquelas letras sejam verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Aí a nação muda. Viu? A visão amplia e a visão satisfaz. Quando ele diz envia-me a mim, ele está, por causa de ter afetado a audição, a sua voz, a sua palavra. O conteúdo da sua mensagem muda. Ele diz, envia-me a mim. Sabe por quê, amados? Quando você está lá na sala do trono, aquela visão, aquilo que você ouve, aquilo que acontece, te motiva, ajusta as suas prioridades. Você não vai mais ter as prioridades que você tinha antes, agora você tem outras prioridades. Desenvolve o seu potencial. Tem um potencial dentro de você que é muito maior para você realizar muito mais coisas do que o que você está fazendo. Pelo amor de Deus, escuta o que eu estou te falando, o que o Espírito de Deus está te falando. Você não nasceu para ser filho de Mamon, você não nasceu para ser condenado a viver uma vida miserável, você nasceu para reinar em Cristo Jesus, você nasceu para ser um anunciador da palavra de Deus. Você está pensando o quê? Você tem que pôr evangélico antes de tudo que você faz, você tem que pôr evangélico antes de médico, você tem que pôr evangélico antes de político, você tem que pôr evangélico antes de advogado, antes de engenheiro, você tem que pôr filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu vou passar, eu não vou ser advogado para sempre, eu não vou ser médico para sempre, eu não vou ser engenheiro para sempre, eu não vou ser pastor para sempre, mas eu vou para sempre ser filho de Deus, e é isso que eu preciso viver. Desenvolve o potencial, dá poder para você viver o presente. Estou vivendo o presente, que bom é viver esse presente. Esses dias eu vi alguém dizendo assim, então o 13 já queria morrer e ir para o céu. Eu estou felicíssimo com minha vida aqui, só que eu estou felicíssimo, porque sei que vai ser melhor do que aqui. É por isso que eu quero ir para o céu, porque aí eu vou ver Deus face a face, sem impedimento nenhum, desse corpo em qual estou agora. Poder para viver o presente. Quando você tem essa visão, essa audição alterada, ajuda você a avaliar o seu progresso. Sabe por quê? Agora você tem propósito diferente, que você sabe, bom, agora que Deus, eu já fiz isso que o Senhor mandou, eu já fiz aqui, deixa eu fazer uma avaliação aqui. Agora, para onde a gente vai? Ajuda você a enxergar e chegar no futuro preferível. E terminando, um apelo do Espírito para você. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Ouça Deus. Sinta o toque de Deus. Seus pecados ficarão expostos, é verdade, diante de você mesmo. Suas feridas, suas misérias, nossas misérias, ficarão evidentes. Mas o toque de Deus nos restaurará, nos curará, perdoará nossos pecados e tirará nossas culpas. Sua identidade e missão será afirmada por Ele. A esperança será renovada, porque você tem identidade e você tem propósito nessa vida. Começa com você, passa pela sua família, transforma outras famílias e transforma cidades, estados, nação e nações. Você não está aqui por acaso. Vamos ficar em pé.
Feche seus olhos. Deus não vai escorregar do trono. Jamais. É Ele quem estabelece reis e que remove reis. Acredite. A mudança de sua vida, de sua família, passa por você estar constantemente na presença de Deus. Passa por aquele momento que você terá sozinho, só você e Deus. Lá no seu lugar secreto, Deus completará essa mensagem que começou a trabalhar o seu coração agora. Por isso, tenha um tempo a sós com Deus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Todo-Poderoso Deus, que a graça do Filho, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, venha sobre a sua vida, o seu amigo de todas as horas, venha sobre a sua vida, a graça venha sobre a sua vida, a graça invada seu lar. Que haja muito consolo do Espírito na sua vida, para enfrentar as coisas mais doloridas e difíceis. Que a comunhão do Espírito nos faça um. Lhe dê poder para perdoar quem você precisa perdoar, para que você não esteja longe da bênção de Deus. Que a unção e o poder do Espírito Santo de Deus, que o próprio Espírito de Deus encha você, encha a sua casa, seus parentes, seus amigos, esta cidade, esta nação, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dá um abraço nesse amado, nessa amada que está aí do seu lado, e vai na graça e na paz do Senhor Jesus.